Vamos falar um pouquinho sobre a lama, né, que é o São Paulo Futebol Clube, né, ao menos os seus dirigentes, né, não a instituição, digamos assim, mas que tá tomada, né, tá tomada por gente de notório saber jurídico, como a gente sabe. São Paulo talvez seja o clube no Brasil que mais reúna gente do campo do direito, né, inclusive, né, um generalíssimo, né, que está defendendo, né, que aqueles que foram a Brasília, né, configurar uma tentativa de golpe, que todos sejam soltos, né. Este daí é o grande defensor do Casares, Ives Granda, né. Ives Granda é o grande defensor do Casares, né, e claramente que se ele quer que aqueles, né, do começo, aqueles do evento lá, da posse do anterior à posse do Lula, né? Se ele é favorável que aquelas pessoas sejam soltas, né? Isto é discutível, tá? Claramente dá para debater outro ambiente, mas o fato é que ele não vai querer que o Casares seja preso, né? Enfim, o Gandra, ele era, na verdade, apenas mais um, de notório saber jurídico, né? Notório saber jurídico. Isso prova também o que é o direito, né? Aqui no Brasil, enquanto instituição. Quase todos eles são dessa área, né? Eu sabe o que é mais interessante? Todos aqueles que comprovam que foram bandidos no São Paulo, né? Sempre voltam para o São Paulo. Não tem nenhum problema. Se você olhar os nomes daqueles que estão no Conselho Consultivo e também no Deliberativo, é possível, você vai se deparar com nomes que jamais deveriam voltar para o São Paulo, mas que estão lá, né? Aidá, Pimenta, né? Tal, Schwartzman, tudo, né? Inúmeros aí, que você pode imaginar que já estiveram envolvidos em situações complexas, né? Situações complexas e que voltaram para o tricolor. Essa gente aí faz parte do Conselho Consultivo do São Paulo. Essa gente vai, né, julgar, na verdade não vai julgar, né? Vai aconselhar o Casares. Bom, o presidente do São Paulo já disse que não vai renunciar. E alegou, inclusive, a Mara Casares, inclusive, já escreveu um documento dizendo que o Casares é inocente do evento lá do camarote, né? Essa senhora tá livre ainda, né? Tá certo. Tá tudo bem. Se gritar, pega ladrão, lembra aquela música? Não fica meu irmão, tá feio o negócio, né? Enfim. Vamos lá, o conselho, né, consultivo, ele não tem poder, né, de impedir o Casares, né, de afastar o Casares, suspender as funções do Casares, não tem poder. Ele tem o poder de emitir uma opinião, tá, de aconselhar. Por que o Casares pode cair no dia de hoje? Ele pode cair no dia de hoje porque os membros deste conselho podem aconselhar o presidente do São Paulo para que ele renuncie, tá? E claramente que o Casares renunciando pode facilitar, né? Pode facilitar com que a situação não chegue até outros membros do conselho também, outros membros da gestão, né? E aí um ponto bastante interessante, se o Casares renunciar, né, ele vai renunciar evidentemente não porque o conselho quer, né, como eu disse, tudo está acontecendo em virtude das pressões que vêm de fora, a grande parte de toda essa situação, a descoberta desses valores aí, de 1.500.000 reais que entraram na conta dele, tá, que veio de uma investigação da equipe UOL. São dois jornalistas, perdão aí pelo Lavieri, mas tem um outro jornalista, perdão aí pela indelicadeza de não me lembrar do nome dele, né? Agora, tudo isso, na verdade, vem à luz, né, após aquele evento do camarote, né, que por si só foi disparado a partir de outros eventos menores, né? Agora, toda essa pressão ao Casares está ocorrendo não necessariamente por causa desses eventos, tá? Mas porque as pessoas ficaram de saco cheio. A imprensa colaboradora ficou de saco cheio, tá? A imprensa que nunca investigou ficou de saco cheio. Chega, tá na hora da gente. Ou a gente, né, denuncia esse cara,
ou seremos coautores do que ele está fazendo. Está ficando feio demais, né? Ele se encastelou, ele já não se preocupa com o que o mundo pensa dele. Aliás, bilionário, bandido, ele não se preocupa, ele não tem vergonha, né? Ele não se preocupa se os amigos dele, que também são bandidos, né, os amigos dele, ele não se preocupa se os amigos dele vão julgá-lo. Se ele vai sempre a uma festa mensal da burguesia, dos bilionários, né? Ele não se vergonha, ele não vai deixar de ir a essa festa, porque lá também todo mundo é bandido, né? É isso, então ninguém o julga, né? É impressionante a desfaçatez dessa gente, né? Então, enfim, é um dado interessante, isso vai além do futebol, né? Mas a questão é que a imprensa está fazendo hoje o que canais como este aqui, que perdeu milhares de seguidores do São Paulo, eu calculo pelo menos 10 mil seguidores do São Paulo, porque falava dessas coisas. Porque falava mal da gestão do Casares, falando que o São Paulo havia sido sequestrado por um clube social, que é essa patota aí, esse grupo, né, que pode ser, né, configurado aí como um grupo criminoso, né? Esse canal falava disso e muita gente, muito torcedor inocente, né, não entendia, me xingava, me ameaçava e tá tudo bem, acontecia, né? Enquanto outros jornalistas mais importantes ficavam calados, né? Sempre dava palco, inclusive, para gente como Casares, Belmonte, Muricy, que também faz parte do grupo, tá? Pode ter certeza, não tá livre disso tudo, não. Então, essa gente, né, tinha palco, tinha muito palco, tinha muito prestígio, era convidado para ir a podcast, para ir a entrevistas e assim por diante, tá? Não são todos os jornalistas que faziam isso, mas nós sabemos que grande parte deles fazia sim, né? Então eles acordaram, então eles jogaram pressão. A pressão que vem de fora é uma pressão muito forte. Também setores dos torcedores, né, também estão reagindo neste momento, né? Setores da torcida reagem no momento, reagem de certa forma também porque a imprensa cai de pau. Porque também se dependesse dos torcedores, vamos lá, se dependesse dos torcedores de São Paulo, né, que parecem muito acomodados aí também, em muitos aspectos, né, nada aconteceria. Eles estão se mobilizando no momento em virtude de que a imprensa está educando essa gente agora. A mesma imprensa que se calava antes é a imprensa que agora fala mal da gestão Casares. Então, em virtude disso, esse povo que é educado, não na escola, mas é educado pela televisão, né, e por rede social, começou a reagir. E aí, assim, independente disso, a reação é positiva também por parte dos torcedores, né? A reação também é positiva por parte dos canais ligados ao São Paulo, né? Os canais ligados ao São Paulo, alguns faziam muitas denúncias antes, né? Alguns tinham esse perfil de denunciar, de mostrar descontentamento, tá? Enquanto outros não falavam nada, né? Praticamente não falavam nada do Casares, né? E da sua gestão. Bom, o Casares, ele pode cair hoje, ele pode cair sim. Ele disse que não vai cair, que ele não vai renunciar, mas ele pode renunciar. O problema é que não vai adiantar nada, né? Se o conselho o aconselhar a renunciar, né? O conselho deliberativo depois vai simplesmente assinar, né? Mas ele disse que não vai renunciar, dentre outras coisas, porque ele é inocente, tá? E aí pode passar a imagem, né? Enfim, o cara foi pego com batom na cueca e tá falando que é inocente. Quer fazer você acreditar que ele é inocente. E então, se ele renunciar, vai passar a impressão de que ele é culpado, como se ele se preocupasse com essa impressão. Ele não se preocupa. A questão do São Paulo é o seguinte, é uma questão de polícia. E as coisas só podem começar a se resolver no São Paulo quando a polícia entrar em cena, tá? Porque se depender dessa gente, nada vai acontecer. Então, veja, alguns que foram pegos em casos anteriores, e portanto a gente pode falar que podem ser configurados como bandidos, né? No fim das contas, estão juntos com Casares. Então, se o Casares denuncia, vai ser um desses aí que vai assumir o poder. Nada vai mudar no São Paulo. Tá? É claro que é importante, simbolicamente é importante, tá? A queda do Casares, né? É muito importante, mas pode começar, dar início a uma mudança, mas a possibilidade de que essa mudança se aprofunde, eu acho neste momento algo um tanto quanto ilusório, tá? As coisas só podem mudar quando a polícia
começar a entrar de verdade nisso aí. E eles entendem que a justiça pode demorar muito para chegar, para concluir as suas investigações. Enquanto isso, eles podem mandar. E, claramente, como São Paulo é composto de muita gente com notório saber jurídico, né? Então, eles podem perfeitamente aí postergar uma série de julgamentos, assim e tal, e essa gente pode ficar eternamente no São Paulo. Curioso é que no Corinthians as coisas acontecem um pouco mais, né? Houve quedas de presidente no Corinthians. A gente tem dificuldade para saber quem é o presidente no Corinthians, né? Isso acontece no Corinthians, dentre outras coisas, porque a torcida organizada, na hora H, ela funciona, né? Ela pressiona, ao contrário da torcida organizada do São Paulo, que a gente sabe muito bem o que significa, né? Então, o que acontece além da torcida organizada, existe oposição no Corinthians, para o bem ou para o mal. Há oposição no Corinthians, na minha opinião, uma oposição até nefasta, tá? Mas há uma oposição no Corinthians, ok? No São Paulo não tem oposição, todo mundo faz parte do clube social, faz parte do grupinho, tá? Todo mundo tá com a mão suja ali no caso, então é difícil presumir que alguma coisa de boa aconteça daí, né? Quando eu digo todo mundo, tem uns 2 ou 3 ali, que provavelmente até um ou outro membro do Conselho Consultivo que seja pessoas do bem, tá? Mas é complicado você aceitar essa tese de que a pessoa está totalmente limpa, é totalmente do bem, né? E ainda assim ela está no meio dessa gente aí que não é nada do bem, tá? Então o que vai acontecer hoje? Pode acontecer o aconselhamento para ele renunciar. Isso vai ser uma pequena vitória assim, para o São Paulo, mas uma vitória, né, que só vai se confirmar, né, se o processo de caça às bruxas, né, bruxas culpadas neste caso, né, de crime, né, possivelmente culpadas de crime, né, se o processo continuar, né, e se outras pessoas caírem. Na minha opinião, pode ser importante, pode impactar positivamente para o tricolor, mas a possibilidade de que isso resolva os problemas do São Paulo, não. A coisa é séria e essa gente vai acabar com o São Paulo e levar o São Paulo para a segunda divisão. O São Paulo vão fazer o possível, em certo momento, para transformar o São Paulo em SAF, né? Não sabemos que tipo de SAF vai ser constituída no São Paulo, pode ser a SAF deles mesmo, né? O São Paulo pode virar um clube deles mesmo, juridicamente inclusive, tá? Isso pode acontecer, como aconteceu no Galo, como aconteceu no Cruzeiro e assim por diante, né? Em que dirigentes viraram os donos dos clubes, né? Então pode acontecer no São Paulo também, tá? Se virar SAF, independente de não ser uma SAF, dessa gente não garante que vai ser positiva para o São Paulo. Então o fato é, ou os torcedores do São Paulo destituem Casares, tá? E continue o processo de destituir quem o suceder, né? Ou o São Paulo poderá ser destruído. Eu acho que o meio termo para isso é a justiça, mas ela pode demorar, né? Claramente que é depender de descobertas aí, né, das investigações, isso pode acelerar o processo, mas ainda assim não dá para contar com a justiça no curto prazo para que as coisas se resolvam no São Paulo. O que pode resolver é a pressão da comunidade tricolor, da comunidade são paulina, tá? Contra o Casares, caiu o Casares contra aquele que ficar no lugar dele, não dá nem para esperar, não pode nem esperar, na verdade, que quem fique no lugar dele, enfim, mostre algum tipo de vacilo. Já tem que cair em cima também, porque, veja, não há inocentes ali no São Paulo. Então, todos, na verdade, podem ser culpados, culpados. Então, se cair um, tem que pressionar para que caia o outro. Caindo o outro, e assim por diante, até limpar, tá? Não é fácil, por exemplo, quando você tem um grande galpão, né, industrial abandonado, né? Enfim, o que havia ali foi destruído, e assim por diante, tá? A gente olha para Cotia hoje, Cotia até o gramado de Cotia não está funcionando, né? O clube está com dificuldade, o time, né, para treinar em Cotia, porque a grama não está funcionando. E quem é o gestor de Cotia, né? É alguém que está envolvido também nas falcatruas, esteve envolvido no evento lá dos camarotes, né? Então, quando você tem um grande galpão abandonado, tá? E é necessário reativá-lo, é necessário limpá-lo, é necessário colocá-lo, levá-lo novamente ao funcionamento, né? Algum tipo de funcionamento. Este local está composto, está tomado pelos ratos, né? Por muitos ratos, né? E aí não é fácil limpar o local das ratazanas, né?
Não é simples tirar todos esses ratos aí do galpão abandonado. Então, agora, não pode, por exemplo, desistir, não pode simplesmente parar essa briga quando eliminar o primeiro rato, né? O ratão. Outros ratos enormes estão presentes, às vezes até ratos maiores do que a gente pensa, maiores até do que o rato líder, né? Então, na verdade, assim, enquanto não for feita uma limpeza total no galpão, né, sempre vai ter as ratazanas ali presentes. No São Paulo, a situação pode ser semelhante. Caindo Casares, pode ter certeza, quem o substituir, no mínimo será igual, no mínimo, que pode até mesmo ser pior. E por isso que é necessário que a torcida decrete, né, uma caça total, né, aos dirigentes do São Paulo, como fariam, na verdade, se fosse uma caça aos ratos em um galpão abandonado. É isso, gente. É isso.